Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa sexta-feira, finalizando essa semana juntos, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós estamos meditando nos escritos do profeta Jeremias, que viveu em um contexto de muita injustiça, de muita corrupção e engano, o que não é diferente dos nossos dias. Nós também vivemos dias em que muitas pessoas, assim como na época de Jeremias, mesmo ouvindo a pregação da palavra de Deus, o ensino, o chamado do Senhor Deus ao arrependimento, estão voltando as costas para eles. Mas nós também temos visto hoje tantas pessoas e famílias sendo transformadas pelo poder de Deus, experimentando da nova vida que há em Jesus. E hoje nós queremos compartilhar com vocês quando a Bíblia apresenta um novo nome dos chamados nomes pactuais de Deus, quando chama Jeová Tsekenu, o Senhor é a nossa justiça. Essa foi uma mensagem forte de Jeremias, chamando o povo a se voltar para o Senhor e, com a ajuda do Senhor, trocar o engano pela verdade de Deus, trocar a corrupção pela prática da justiça, do serviço ao próximo. E nesse texto, Jeremias fala sobre o renovo justo. Ele também alerta sobre os falsos profetas e chama o povo de Deus a se voltar para o Senhor, porque há uma promessa de que tanto o reino de Judá no sul, quanto o reino de Israel no norte, representando assim, na verdade, todos os povos da terra se unindo, seriam chamados pelo nome do Senhor, Jeová Tsekenu, o Senhor é a nossa justiça. Então acompanhe conosco essa meditação com a leitura de Jeremias 23, e ao final dessa leitura queremos orar pela sua vida e pela sua família. Que essa seja a escolha nossa, começar por nós e nossa família, de vivermos pela fé a justiça do Senhor, o melhor que Ele tem preparado para nós. Amém. Então vamos orar então juntos para iniciar esse momento, entregando todo esse tempo juntos aqui ao Senhor, que Deus possa falar aos nossos corações, falar aos nossos corações, falar ao meu coração, do Tiago e ao seu também, que está aqui unido conosco na leitura e em oração. Pai, obrigado pelo teu amor, o teu cuidado, obrigado por ser o nosso Deus, a nossa justiça, o nosso libertador, o nosso salvador, aquele que vem, que nos redime, que nos restaura e nos transforma e tem nova vida para cada um de nós. Pai, fala conosco através dessa leitura, através dessas profecias de Isaías, que os nossos corações também se voltem para Ti, que os nossos corações aprendam mais de Ti. Nós estamos aqui, que os nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra. Nós consagramos esse momento a Ti, em nome de Jesus. Amém. Diz assim então, Jeremias capítulo 23, sobre o renovo justo. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu povo, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo. Falando aqui daqueles responsáveis pela administração da justiça, do serviço, da liderança do povo. É lógico que o texto não está falando de pastores de ovelhas, mas dos líderes, os reis, os sacerdotes, até mesmo os profetas para ajudar, o que também representa a nossa liderança, tanto política como a liderança na igreja. O Senhor disse aos pastores de Israel: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Tanto esse é o nome do Senhor, Yahweh Tsekenu, Jeová Tsekenu, significa o Senhor é a nossa justiça, como esse é o nome pelo qual o povo do Senhor será chamado. Quando diz que Judá será salvo e Israel viverá em segurança, lembre-se de que nesse contexto em que Jeremias viveu havia dois reinos, Judá, representado por duas tribos, Benjamim e Judá no sul de Israel, e Israel era o nome dado ao reino das demais 10 tribos no norte, desde que os filhos de Salomão, Roboão e
Jeroboão se separaram, houve essa divisão, mas o Senhor disse que eles seriam unidos, um seria salvo, o outro viveria em segurança, e os dois seriam chamados pelo nome O Senhor é a nossa justiça. Isso representa tanto Israel como os gentios, todos os povos da terra, que serão reunidos pela fé no Senhor, independente das suas localidades geográficas, independente dos seus contextos culturais ou das suas diferenças. Na verdade, essa diferença seria transformada em uma beleza para representar a glória de Deus e manifestar a sua justiça às nações. Isso se dá em forma do serviço ao próximo, ao amor ao próximo, a responsabilidade que a igreja como um todo tem para a educação, para a segurança pública, para a saúde e tanto o desenvolvimento que a nossa sociedade experimentou já nos últimos séculos depois da vinda de Jesus. É lógico que essa promessa da vinda do renovo justo é uma profecia sobre a vinda de Jesus como Messias para trazer essa justiça e nos dar pelo poder do Espírito Santo a capacidade de manifestarmos na nossa sociedade, com o nosso viver, a justiça do Senhor. Vamos seguir lendo. O verso 7 diz assim: Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, mas se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte de todas as nações para onde os expulsou, e eles viverão na sua própria terra. Essa é uma promessa tanto de Israel, para que Israel viva na sua própria terra, uma promessa do próprio Deus contra quem ninguém jamais poderá, como uma promessa para o povo de Deus como um todo, a igreja, de viver em paz e prosperidade. Esse é o propósito de Deus. Apesar da hostilidade daqueles ao redor, apesar das dificuldades dessa vida, a promessa do Senhor é para o seu povo desfrutar paz e prosperidade. E acerca dos profetas, meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos tremem, sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho, por causa do Senhor e de suas santas palavras. A terra está cheia de adúlteros e por causa disso a terra chora e as pastagens do deserto estão secas. Seu modo de vida é perverso e o seu poder é ilegítimo. Tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. Por isso, o caminho deles será como lugares escorregadios nas trevas, para os quais serão banidos e nelas cairão. Trarei desgraça sobre eles no ano do meu castigo, declara o Senhor. Entre os profetas de Samaria vi algo repugnante. Eles profetizaram por Baal e desviaram Israel, o meu povo. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta da sua impiedade. Para mim, são todos como Sodoma. O povo de Jerusalém é como Gomorra. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada. Porque dos profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ouvir a sua palavra? Ou seja, desses que se dizem profetas no nome do Senhor, na verdade profetizando em seu próprio nome, profetizando mentiras, iludindo o povo de Deus em nome do Senhor, qual deles se importou com a palavra de Deus? Por isso nós estamos meditando nas Escrituras, a palavra de Deus, para recebermos do verdadeiro conselho do Senhor e não sermos enganados. Qual deles esteve no conselho do Senhor para ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Vejam a tempestade do Senhor, a sua fúria está solta, um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado seus propósitos. Em dias vindouros vocês o compreenderão claramente.
não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar a sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas, se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem do seu mau procedimento e das suas más obras. Sou eu apenas um Deus de perto? Pergunta o Senhor. E não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Ouvi os que dizem os profetas, que profetizaram mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e ilusões das suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo se esquecer do meu nome. Observe que esses profetas estavam profetizando e anunciando mensagens que levavam o povo para distante do Senhor, não para a meditação ou observação da lei do Senhor ou para a adoração a Deus, mas eram profetas que os levavam a Baal e a falsos ídolos, profetas que anunciavam visões para desviar o povo para distante dos caminhos do Senhor. Contam uns aos outros, farão o povo esquecer do meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho, e o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a ver a palha com o trigo? Pergunta o Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam um dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com as suas próprias línguas declaram oráculos. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles os relatam e com as suas mentiras irresponsáveis desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei, e eles não trazem benefício algum a este povo, declara o Senhor. Quando este povo, ou um profeta, ou um sacerdote perguntar a você qual é a mensagem pesada da qual o Senhor o encarregou, diga-lhes, vocês são o peso. Eu os abandonarei, declara o Senhor. Se um profeta, um sacerdote, alguém do povo afirmar, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, eu castigarei esse homem e a sua família. Assim dirá cada um de vocês aos seus amigos e aos seus parentes. O que o Senhor respondeu? O que o Senhor falou? Nunca mais mencionem a expressão, essa é a mensagem da qual o Senhor me encarregou. Senão essa palavra se tornará uma carga, um peso para aquele que a proferir. Porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, do nosso Deus. Ou seja, aquele que conhecesse a verdade de Deus, conhecesse a lei do Senhor e na administração da justiça dissesse o que deveria ser dito, como Jesus disse, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Não precisa ficar dizendo que o Senhor me enviou para dizer isso ou aquilo. Simplesmente diga a verdade e viva com a sua vida a justiça, a verdade de Deus, e assim o Senhor será glorificado. É assim que vocês dirão ao profeta, qual a resposta do Senhor, ou o que o Senhor falou. Mas se vocês disserem, essa é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, assim diz o Senhor. Vocês dizem que essa é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, quando eu os adverti de que não dissessem isso. Por isso, eu me esquecerei de vocês e os lançarei fora da minha presença, juntamente com a cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente que jamais será esquecida. Nós talvez possamos resumir esse capítulo de Jeremias 23 dizendo que o Senhor desejava olhar para o seu povo e ver a prática da justiça. Um povo que falava a verdade, ao invés de usar o nome de Deus falsamente. Ele queria e deseja que nós, como seu povo, possamos de fato expressar a justiça Amém. E a fidelidade de Deus na nossa sociedade. Eu e a Rafa queremos orar por você, pela sua família, o que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Vamos orar juntos? Quer orar para a gente, por favor? Ser.
Pai, muito obrigada. Nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra e queremos, Pai, ouvir e aprender mais de Ti, aprender de quem o Senhor é, aprender sobre o coração do Senhor, Pai, sempre voltado para que nós possamos fazer aquilo que é justo, aquilo que é certo, aquilo que é bom. Então eu peço que em nome de Jesus, que cada uma das famílias aqui representadas possam, Pai, experimentar da bondade, da fidelidade do Senhor, sim, experimentar, Deus, Pai, de poderem ouvir e obedecer ao Senhor. Assim, e eu peço, Pai, livra-nos, Pai, livra-nos de homens maus, livra-nos de mulheres imorais, livra-nos, Pai, de pessoas que vêm em nome do Senhor falando mentiras, como nós vimos nesse tempo, Pai, tentando enganar e o povo estava se agradando com as palavras mentirosas. Ajuda-nos, Pai, a ter olhos para ver e ouvidos para ouvir aquilo que vem de Ti, Pai, ainda que seja difícil, que nós possamos olhar para aquilo que o Senhor tem nos mostrado, tem nos falado e nos arrepender dos nossos caminhos e voltar para Ti. Livra-nos, Pai, de todo endurecimento de coração, livra-nos, Pai, de toda obstinação do coração, livra-nos de achar, Pai, que nós já sabemos mais do que sabemos muito, mas que nós possamos humildemente a nos render, Pai, a Ti, a viver aquilo que o Senhor tem para nós, a ajudar, Pai, a enxergar os Teus caminhos, que são mais altos, superiores do que os nossos caminhos. Então eu peço a bênção do Senhor sobre cada família aqui representada. Ajuda-nos, Pai, a viver os Teus sonhos, ajuda-nos a viver os Teus caminhos, ajuda-nos, Pai, a viver aquilo que o Senhor tem de especial para cada uma de nossas famílias. Nós apresentamos a Ti o nosso dia, apresentamos a Ti todo esse final de semana. Pai, dê um final de semana de paz, um final de semana de alegria, um final de semana onde as famílias possam aproveitar juntas. Dê, Pai, aquilo que o Senhor tem de especial para cada uma das famílias e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós louvamos a Deus por ter sua participação conosco e te agradecemos por compartilhar essa ministração em qual meio você estiver assistindo. Obrigado por compartilhar com alguém de quem você se lembra que possa também ser abençoado conosco agora. Deus os abençoe muito, nós amamos vocês. Um abração e nos vemos no domingo, né? Sim. Shabbat Shalom. Final de semana muito abençoado para você e sua família.